Mais um Sim Podcast para você. A gente está conversando, nós estamos conversando com a nossa comunidade. Eu já recebi aqui pessoas de Soretama, vou receber de Rio Bananal, da cidade de Linhares num todo, em podcast. O que eu quero? O que a Rede Sim quer com um podcast? Nós queremos conhecer você, a sua função, o que você faz. Conte para nós. Hoje nós vamos falar com Naira Cardoso. Naira Cardoso veio bater papo porque ela desempenha uma função importantíssima na nossa comunidade. Ela lida com crianças, a gente vai saber em que, necessariamente por quê, e onde é que ela foi levada a desempenhar tais funções. E vai ser um papo muito bacana, muito interessante. Fique conosco, nós vamos conversar com ela então, Naira Cardoso. Tudo bem? Tudo bem, Oséias. Já tomou café? Daqui a pouco eu tomo. Eu já vou tomar Obrigada. logo, então. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é Naira Cardoso? Eu sou Naira Dantas Cardoso, sou enfermeira, enfermeira por formação, fiz a graduação em enfermagem e tenho experiência com enfermagem pediátrica hospitalar. Trabalhei durante anos, né, na Prefeitura de Linhares, no hospital, o único hospital público que tem aqui no município. Diante dessa experiência, eu fiz a especialização em enfermagem pediátrica. E aí, junto com a especialização em enfermagem pediátrica, eu fiz o curso de consultora em amamentação, em aleitamento materno. Pois é, amamentação. Sabe que eu tenho meu filho, você conhece? Gente, o filho da Naira é um dos principais amiguinhos do Saulo. E eles, quando se encontram, é daquele jeito. É daquele jeito bom, gostoso, agradável. Mas como todo pai marinheiro de primeira viagem, inclusive tem um aqui na produção que vai ser em breve. Vai ser em breve. A gente passa um desafio muito grande. Eu vou chegar lá na amamentação, mas antes eu quero te perguntar, esse universo é um universo dominado pelas mulheres, né? Esse universo da função primeira que você exerce. A enfermagem em si é amplamente feminina, né? A proporção chega a ser 3:1. A cada 3 enfermeiras mulheres, 1 enfermeiro. A amamentação, então, é dominada pelas 100%, mulheres. 100%. Eu acredito que pela questão, né, de você tocar na mama da mulher, você vai na casa da paciente, toca na mama, coloca o bebê para mamar. Então, assim, pelo fato de ser mulher, fica mais fácil, né? a proximidade com outras mulheres. Não que a gente desmereça o profissionalismo dos homens. Sim. Nós temos vários médicos, né? E esses médicos, eles são tarimbadíssimos, conhecidíssimos, que desempenham funções assim, tão importantes, né? Mas se pintar algum enfermeiro aí, vai ser um desafio grande. De qualquer sorte, vai ser uma função nobre, importantíssima. Mas aí, qual foi a sua, como é que eu posso dizer, o que te motivou mais a entrar nisso? Você já tinha na mente? Tem uma história bem longa, assim, eu vou resumir, tá, Oséias? Resume, porque nós temos nesse bloco 14 minutos. Eu acho que não daria tempo. Né? Eu fiz faculdade de enfermagem em Niterói. Saí de Linhares, né? Nunca tinha saído, nem na capital. Você foi buscar longe? Fui fazer faculdade, porque eu queria fazer federal e passei para Federal Fluminense, que é em Niterói, no Rio de Janeiro. Depois que eu ingressei na faculdade, todos os caminhos me levavam para a enfermagem materno-infantil. Deus foi colocando no meu caminho, eu fui monitora de saúde da mulher, monitora de saúde da criança, meu TCC foi voltado para a área materno-infantil. Mas aí a pergunta, desculpa, nisso já tinha o Mateus na história? Mateus é o filho dela, viu? Ainda não tinha o Mateus, né? Não tinha o Mateus na história. Eu fui para Niterói com 18 anos, não tinha nem namorado. Enquanto eu estava lá, eu conheci o meu marido e a gente começou a namorar à distância, né? Olha que é o meu marido atual. Então, já vinha o desejo no meu coração de trabalhar com o público materno-infantil. E aí, quando eu cheguei em Linhares, eu passei no concurso da prefeitura e fui trabalhar no hospital, na pediatria. Aí eu imaginei, nossa, gente, será que eu tenho essa capacidade toda? Porque a gente, às vezes, se desmerece um pouco, né? Você fica meio, será que isso é para mim? E aí eu fiquei durante 7 anos trabalhando só com criança. Quando eu saí do hospital, a minha sócia hoje, que é a Natália Modenese, que é uma das inspirações para mim, né?
ela deu um curso de furo de orelha humanizado, que foi o meu pontapé, né? Foi de onde eu comecei. Mas agora vão pintando as dúvidas, né? E eu preciso te interromper. Pode perguntar. O que seria um furo de orelha humanizado? Então, até há uns anos, Oséias, o furo de orelha era feito de uma forma que não era humanizada. Como que ele era feito? Era feito no hospital, o bebê ficava longe da mãe, né? A profissional pegava o bebê, levava para um local e fazia perfuração com o próprio brinco, com a mão e o próprio brinco na orelha do bebê. Era esse tipo de furo. Nossa, a criança sentia muita dor, pelo amor de Deus. Sentia muita dor e assim, pelo afastamento do bebê, né? Esse primeiro contato da mãe com o bebê tem que ser muito próximo, então ela não pode ficar distante, o bebê não pode ficar distante da mãe. E aí veio esse furo humanizado que é feito com o uso do anestésico, a gente aplica um anestésico na orelha do bebê, faz a marcação no ponto neutro, né, que é um ponto central da orelhinha do bebê, e o bebê fica próximo da família. A gente pode fazer até em casa. Diminui a dor? Diminui o incômodo. O bebê sente como se fosse uma pressão na orelha. Uhum. E esse furo humanizado diminui, minimiza esse risco. Eu tenho até uns vídeos no Instagram que tem bebês que nem choram. A gente faz a perfuração. Tô caminhando. Tá caminhando? Tô Como é que eu te encontro lá? Como é que as pessoas o meu é te encontram? Naira Dantas Enf. Se procurar Naira Furo Humanizado, já consegue me encontrar. Ah, bacana, bacana. Gente, olha, é muito legal saber disso, porque furo de orelha humanizado, o Rodrigo está lá atento, ó. Tá lá atento já. E foi onde eu comecei, né, Osés? A partir do furo de orelha, a Natália, que é minha sócia, ela já trabalhava há muitos anos nesse mundo materno-infantil. Já tinha uma admiração por ela, que ela também já era profissional da prefeitura, já conhecia. E aí ela me convidou, né, junto com a minha outra sócia, que é a Débora Pires. Ela falou, gente, por que a gente não monta um negócio em Linhares voltado para o público materno-infantil? Para mães de primeira viagem, vamos lá. Exatamente. E é uma clínica, a clínica CMA, que é qual eu faço parte hoje, é a única clínica no estado formada por enfermeiras. Olha que bacana. São quantas lá? Nós somos 3 enfermeiras sócias e tem a Thalita, que é a fono. Então, a ideia inicial partiu das enfermeiras, né? Nós somos sócias, tanto que na clínica nós temos só profissionais não médicos, né? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, tem psicólogo e as enfermeiras. Ah, muito bem. E aí, esse trabalho de vocês já tem quanto tempo? Porque já tem uma estrada nessa história, né? A clínica foi inaugurada em agosto, né? Fez 1 ano agora e vai fazer 1 ano agora no final de agosto. Vai fazer o quê? Vai fazer 2 anos em agosto agora de 2023. 2 anos. 2 anos de um desafio, e eu acredito que desafio inicialmente vencido, mas os desafios se renovam, tudo bem, né? Pode vir mais aí de crescimento, mas o fato de vocês terem colocado uma clínica, para mim, é diferente. É bem diferente, tanto que o projeto, tudo que a gente fez, né, nós tivemos que fazer protocolos, e quando você executa protocolos do zero, é mais difícil. Por exemplo, se hoje outras enfermeiras tiverem a mesma ideia que a gente, já tem os nossos protocolos como base do Corém para executar esse tipo de clínica. Então, assim, a gente começou do zero, fez algo inovador. Como você falou, não é fácil, a gente vence dia após dia, porque nós somos enfermeiras. Para quem é enfermeiro sabe o que eu estou falando. A gente executava uma ação, um protocolo já estipulado em hospital, em clínica, em posto de saúde. Agora a gente criou uma clínica onde nós criamos os protocolos. Então, foi um desafio vencido, e eu vejo que hoje a gente está muito mais madura, muito mais preparada do que quando a gente começou há 2 anos atrás. Olha aí, é claro, o crescimento, né? Aí vem a história do crescimento, o desafio de uma profissão, que é uma profissão muito importante, e graças a Deus que tem o maior número de mulheres nessa história. Eu acho que a mulher tem um tato, desculpem homens, enfermeiros, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, mas eu acho que a gente precisa ter mulheres nessa área principalmente, é fundamental. A visão da mulher, é o olhar da mulher. E sobre ser mulher e essa função sua que é dupla, né? Ou tripla? É tripla, quádrupla. É mãe, mãe, esposa, é empresária, empresária. é empresária,
E aí vem a sua função, né? Porque você deve estar trabalhando no NAPS ainda. Isso, assim, eu trabalho no SUS há muitos anos e eu vejo que é onde eu gosto também de atuar, sabe? Trabalhar no SUS. Eu trabalho no NAPS de Linhares desde 2010 e essa função que eu exerço é uma função além da enfermeira da clínica CMA. Então, eu sou enfermeira no NAPS, eu sou enfermeira na CMA, só que na CMA a gente tem várias atribuições. É a gente que compra o material, é a gente que vê os EPIs, é a gente que vê os protocolos. Então, nós somos empresárias também. Além de ser enfermeira, empresária. E tem as nossas funções em casa, mãe, dona de casa, esposa, que no final Ou são seja, várias... a Naira hoje, ela sai de casa que horas? 6 horas, 7 Eu saio de horas? casa às 6h20, mais ou menos, da manhã. 6h20. 6h20. Aí tem criança na escola, né? E depois as funções do dia a dia. Quando é que volta para casa? Eu volto para casa, dependendo dos atendimentos da clínica, por volta de 5h30, 18 horas, mais ou menos. 18 horas. Se for um dia que eu estou, né, porque eu ministro ainda aula no curso técnico, se for um dia que eu tenho aula, eu chego por volta de 10h30 da noite. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que a Naira é uma mulher empreendedora. Eu estou vendo que as mulheres estão vindo mais para dentro do empreendedorismo. Lá atrás, era a ideia sua, passava pela sua cabeça, não, eu vou ser uma empreendedora, eu não vou ser só a funcionária. Eu vou também gerar emprego em algum momento, eu vou trabalhar um pouco mais na produção. Lá atrás isso passava na sua cabeça que iria chegar nesse ponto? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Lá atrás eu não me imaginava, porque assim, na graduação a gente é formado, é levado a passar em concurso, trabalhar em prefeituras, trabalhar em unidade de saúde, como eu falei, em hospitais. Então, em nenhum momento na graduação eu fui levada a trabalhar com empreendedorismo. E aí, o que me levou a pensar nisso, né? Veio o nascimento do Mateus, a gente vê a necessidade de ficar mais próximo, mais perto do filho, porque a gente sabe que a carga horária de um enfermeiro, quando está de plantão, é 12 horas, então ele sai cedo, só volta à noite. E aí, com o curso Furo Humanizado e o convite da Natália, eu imaginei, é possível. Então, é possível trabalhar, executar, fazer o que eu gosto de fazer e estar mais próximo do meu filho. Por exemplo, a gente almoça junto todos os dias, eu levo na escola, sou eu que busco, a gente janta junto. Então, são coisas que eu não imaginava em fazer antes de vir à clínica e antes de empreender, entende? Eu vejo que a força da mulher está exatamente aí. Essa coisa assim, você faz 3, 4 coisas assim no seu dia a dia e light, de boa, tranquilo. Acha tempo ainda de ir na igreja, que eu sei que você vai lá na Memorial, né? O Rodrigo, inclusive, sabe disso. O Rodrigo também é de lá, da Memorial. Eu vou, às vezes, na Memorial. Então, assim, acha tempo para tudo que quer. Então, é a visão do empreendedorismo com a dominação do tempo que você tem. É utilizar bem o tempo que tem. É isso? Isso, exatamente. Você consegue se organizar. Quem é empreendedora sabe o que eu estou falando, né? Tem muitas que trabalham em casa para ficar com os filhos. Você se organiza, consegue trabalhar um horário que o filho está na escola. E aí essa organização, essa flexibilidade, eu acho que é o que encanta no empreendedorismo materno. Por exemplo, eu tenho um compromisso com meu filho, ele tem uma apresentação na escola, por exemplo, na outra sexta. Eu não agendei nenhum paciente porque eu preciso estar presente nesse dia com ele. Então, em nenhum momento da minha vida, se eu tivesse em outro emprego, eu conseguiria me organizar dessa forma. E assim, existe uma prioridade na nossa vida, né, Oséias? É Deus, família e trabalho. Essa ordem a gente não deve mudar. Não deve mudar. Então, é Deus, depois família e depois o trabalho. É isso, é o segredo do sucesso, né? O segredo do sucesso está aí, Deus, família, trabalho e muito trabalho. Fico muito feliz de saber que tem mulheres imbuídas desse ideal, que não abandonam esse ideal. Isso é muito importante, é muito forte. Agora, Naira, tem muitas mulheres que querem ter filhos. Até então, querer ter filho é um sonho, né? Você começou a projetar, eu quero ter filho, eu quero um menino correndo aqui, uma menininha, eu quero correndo com muita saúde e tal, não sei o quê. Mas a realidade disso, às vezes, não é dentro de um sonho, é dentro de uma realidade que precisa ser vivida. Aí eu vou tocar
ainda nesse bloco, numa coisa chamada amamentação. Às vezes isso vira um pesadelo, hein? Às vezes vira um pesadelo. Eu vi isso na minha casa, mas eu quero que a Naira fale sobre isso. Por que vira pesadelo? Assim, para as pessoas terem uma ideia, a cada 10 mulheres, 8,9 mulheres vão precisar de alguma ajuda na amamentação. E aí a gente precisa falar disso, porque as pessoas acham que nasce um bebê, nasce uma mãe que amamenta, pronta. E na maioria das vezes, vocês estão vendo, quase 90%, não é isso que acontece. Então, a mulher tem, às vezes, dificuldade. Eu vou falar da mulher, porque a gente está falando da amamentação em si. Sim. A mulher, a família tem uma dificuldade. É um novo ser, que tem novas demandas, coisas que a gente não estava acostumada ainda a lidar. Eu também sou mãe de um filho só, mas na minha época eu não era consultora, mas eu tive uma amiga que era consultora, que me ofereceu o serviço dela como presente. Larissa, assim, eu acho que foi o melhor presente que ela poderia ter me dado, que eu tive uma profissional que me orientou para eu não ter tantas dificuldades relacionadas à maternidade nesse início. Os primeiros 30 dias do bebê, primeiros 15 dias voltados à amamentação, primeiros 30 dias voltados aos cuidados, né? Quando a família precisa de mais atenção, uma atenção maior, entende? É um novo ser que tem novas demandas. E não pode desmerecer essa ideia dessa atenção. Porque isso é fundamental. Fundamental. Lá em casa vivi umas 4 pessoas. Fundamental. Depois eu posso contar um pouquinho mais. A rede de apoio, então assim, a mulher, a gente vai falar sobre a amamentação especificamente daqui a pouco, mas a mulher, ela precisa focar na informação. Então, assim, não é bobeira fazer curso de gestante, não é bobeira fazer curso, treinamento, contratar uma consultora de amamentação, porque a gente lida com isso todos os dias. E não é só colocar um bebê no peito igual uma chave e uma fechadura, né? Você pega uma chave e coloca... Não é assim. São muitas coisas interligadas que fazem a mulher ter sucesso ou não na amamentação. E o sucesso na amamentação é individualizado. Então, pode ser que o meu sucesso seja o aleitamento exclusivo 6 meses. Pode ser que o sucesso da sua esposa seja o aleitamento misto, por exemplo, com uso de fórmula. Então, o sucesso na amamentação é individual. E procurar ajuda profissional, procurar uma rede de apoio. Então, assim, aquela pessoa para fazer a comidinha quentinha, para cuidar da casa, para pegar uma água. Então, a gente precisa estar munido dessa rede de apoio. Eu entendi que você... Assim, a gente vai ter que encerrar esse bloco, mas... A mulher precisa, primeiro de tudo, ter tranquilidade para amamentar. Se ela olha do lado dela, opa, no ciclo das minhas obrigações, a casa está suja, o menino está chorando aqui, e tem um banheiro para lavar, e é isso e aquilo, não vai funcionar. Não vai. Daqui a pouco a gente vai voltar com isso. Gente, olha, Sim Podcast é um bate-papo solto, descontraído, e hoje nós trouxemos uma profissional que vai explicar mais sobre amamentação. Volto já. Vamos nessa, Sim Podcast. E você pode estar sentado aqui comigo, sendo entrevistado, batendo um papo, tomando um café, tomando uma aguinha legal. Hoje eu trouxe a Naira Cardoso, que é uma especialista em amamentação. Nós vamos aprender, os homens também precisam aprender as técnicas da amamentação, não é isso, Naira? A gente precisa aprender. Precisa. Como é que a gente vai ajudar? Eu ajudei pouco, viu, gente? Ajudei pouco, porque a informação que eu tive lá atrás era mínima. Eu ficava olho puro ali na situação, mas eu ia fazer o quê? Eu ia para onde? Então, a gente finalizou o bloco passado falando de tranquilidade da mulher para amamentar. E em muitos cenários, isso acaba contribuindo para quê? Para que a mulher ela diga assim, olha, para mim foi um desespero dar de mamar. Tem outras que relatam coisas diferentes. Para mim foi tranquilo. Há essa oscilação, mas as coisas podem ficar no universo geral melhores, né, Naira? Pode. Assim, vou contar uma historinha. Culturalmente, como que era quando as nossas avós, bisavós tinham filhos? Elas tinham filhos e aí vinha as mães, as irmãs, as tias, todo mundo vinha ajudar aquela nova mãe, né? Aquela puérpera,
não é verdade? Era uma avó que ajudava a cuidar. Como era o nome da comida? A comida... Uma canja. Canja. Fazia uma comidinha. Então, assim, era assim que as mães iam levando esse início da maternidade. E aí, hoje, a gente vê um outro cenário, né? Às vezes, a mãe mora longe, a mãe trabalha, não tem tanta rede de apoio. Às vezes, a mulher está sozinha no município. A gente atende muitas pacientes que moram aqui em Linhares, mas o familiar mora em outro município. Então, as mulheres se viram na maternidade, no puerpério, que é esses 40 dias pós-parto, sozinhas, tendo que cuidar do bebê, algo novo. Então, assim, quando a gente fala de informação, eu vou dar o exemplo, né, da consultoria de amamentação. Quando o bebê nasce, a gente vai até o hospital para colocar esse bebê no peito para a mãe entender como que é o processo de amamentação. E como é que é feita a chamada de vocês? Como é que as pessoas descobrem assim, olha, eu quero essa aqui, porque essa aqui é uma especialista que vai me ajudar? Que a enfermeira, num geral, do hospital, às vezes ela não está ainda imbuída daqueles conhecimentos todos que vocês foram buscar. Como é que acha vocês? A gente fez um curso que só fala sobre amamentação. Na faculdade, eu tive uma aula de amamentação de 2 horas. Que é o normal? Que é o normal, o habitual. Esse curso que a gente fez com a equipe do Rio de Janeiro, até a Natália e eu, né, as pessoas da clínica fizeram, foram 50 horas só falando sobre a amamentação e as complicações da amamentação. Então, assim, quando a paciente entra em contato com a gente sempre orienta ela a buscar essa informação já no pré-natal. Por quê? Tem algumas alterações maternas, diabetes gestacional, hipotireoidismo, ovário policístico, algumas alterações hormonais que podem interferir na produção de leite. Então, leite fraco não existe. Isso que a gente ouvia falar, seu leite é fraco. Não existe. Mas a gente sabe que, na prática, algumas mulheres têm uma dificuldade na produção de leite. Então, é uma baixa produção. Não é um leite fraco. E quando elas contratam ainda no pré-natal, a gente consegue intervir. Tem essa chance de ter uma demora na descida do leite, uma dificuldade na produção. A gente usa alguns extratos, algumas orientações que podem fazer essa mulher conseguir amamentar. Então, a gente sabe, por exemplo, mulheres que têm cirurgia mamária, mastopexia, que é o implante que coloca prótese de silicone, essas cirurgias mamárias, tem uma chance de não conseguir o aleitamento materno do bebê. E essa chance, ela de 0 a 10, é muito grande, assim? A chance é grande, assim, pelos exemplos que a gente tem, a maioria tem uma dificuldade na produção e ejeção desse leite, porque o leite passa por canais até chegar no mamilo, né? Até o bebê sugar e chegar ali. Às vezes, no implante, na cirurgia mamária, esses canais são interrompidos, como se fossem mangueiras. Sim. Por dentro não passa água, por dentro passa o leite. E, às vezes, esse tipo de procedimento, essas cirurgias, a gente já orienta a paciente que pode ser que ela não consiga amamentar exclusivo. Foi o que eu falei no bloco anterior. O sucesso na amamentação depende muito de cada mulher. Então, assim, a gente já orienta a paciente, já explica, mostra as questões, vê se ela tem alguma alteração para orientar com relação ao aleitamento materno. O Ministério hoje prega o quê? O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, sem água, sem chá, sem nada até os 6 meses. Mas a gente sabe que, às vezes, algumas pacientes precisam de alguma intervenção. Por exemplo, a translactação, que é você dar o peito e colocar uma sondinha com o seu leite ou fórmula artificial para esse bebê manter esse estímulo de sucção. Então, assim, o aleitamento materno é um assunto muito mais profundo do que hoje a gente ouve na sociedade. Então, a gente está falando sobre isso aqui, é muito importante. E o que a gente tem que falar para as mulheres é o seguinte, procurem ajuda ainda na gestação. Então, teve o bebê, naquela primeira semana é quando a gente recebe mais contato das pacientes, que é quando o peito fere, tem às vezes sangramento, o bebê não consegue ganhar peso. Cara, eu preciso te interromper para falar disso. O peito ferido. A minha esposa, eu não sei se os homens que estão acompanhando esse podcast agora
tem também essas histórias para contar, mas eu tenho. Da minha mulher ficou muito ferido. Às vezes você via até o sangue, o bebê tá ali com fome, não quer nem saber. Ele não quer nem saber, me dê comida e deixa a vida me levar. E para a mulher, aquele é um momento muito doloroso, né? E tem mulheres que elas desistem da amamentação ali. Isso é comum, a mulher desistir da amamentação por causa disso? A primeira causa de desmame precoce é a dor. Então, se a mulher sente dor, tem o peito ferido, é uma das principais causas que ela vai abandonar, né? Porque pensa na mama como o órgão genital masculino. É muito sensível. Então, a dor pode fazer ela desmamar. E o que acontece? O bebê, quando nasce, ele nasce com um reflexo chamado reflexo de sucção. Se você colocar o seu dedo, ele vai sugar. Se você colocar o seu ombro, ele vai sugar. Já é no reflexo. Já é um reflexo assim. primitivo que o bebê nasce. E aí tem muita gente que acha que assim, porque ele suga, ele sabe mamar. Mas ele não sabe mamar ainda. Bebês são ensinados a mamar e mães são ensinadas a amamentar. Então, tem a mama e tem o bebê, mas a orientação vai muito além. É como eu falei com vocês, não é só uma chave, uma fechadura que a gente conecta e funcionou. Tem uma forma de colocar o bebê no peito. O que a gente vê muito, Oséias, que é bom, até bom eu falar, que quando a gente vai colocar o bebê no peito, a gente tende a colocar o bebê aqui em cima do cotovelo, né? Para colocar o bebê no peito. Sabia que essa posição atrapalha a amamentação? Eu vou pedir para abrir a câmera. Abre lá a câmera para ela fazer esse movimento. Vai lá, faz o movimento. Colocar o bebê aqui, a cabeça do bebê, e colocar no peito. Quando a gente coloca o bebê aqui no cotovelo para colocar no peito, né? É automática essa posição, né? Parece que era a posição, inclusive. Essa posição atrapalha o bebê mamar. É como se ele estivesse sugando com o queixo encostado no peito. E aí atrapalha o bebê a mamar. E qual é a posição assim? Não, é essa aqui, uma posição universal para o bebê ficar tranquilo, para a mãe ficar tranquila também. A gente fala que é técnica da mão contrária. Eu vou depois fazer, eu trouxe um bebê para a gente mostrar. Bloco a gente Vou vai mostrar. Ah, tá. Então tá bom. Mas vai explicando. E aí mais essa ou menos técnica assim. da mão contrária, a gente coloca o bebê no peito, ele fica no antebraço da mãe, não no cotovelo. Ele fica bem mais baixo. É como se a gente mirasse o mamilo na região da boca do bebê. Não é mais... Aí fica mais fácil. Exatamente. Para o bebê fica muito mais fácil sugar o que está na frente dele. E aí a gente ensina a mãe a comprimir o mamilo para colocar no peito, estimular o bebê a abrir a boca. Então, a pega e o posicionamento é o que faz ferir o peito. Se o bebê suga pegando só no mamilo, muito provável essa mãe vai ter fissura mamária. Então, fissura leva a dor, que leva o desmame. Hoje, nas nossas consultorias, a gente associa o uso do laser, que não era usado antigamente. E aí, o que esse laser faz? Claro, junto com a orientação da pega e do posicionamento para o bebê não pegar errado mais, a gente usa o laser para acelerar a cicatrização dessa ferida. Então, quanto mais rápida essa ferida sarar, melhor vai ser para a mãe amamentar. Ah, não tenha dúvida disso. Agora, no meio dessa história toda de amamentar, sempre tem umas intercorrências que podem ser graves. É o caso do bebê engasgar. Aliás, no medo ali, tem muitas mães que têm medo, elas já trabalham com esse medo. Meu Deus, será que não vai engasgar? Será que não vai chegar aquele momento que eu vou passar por isso aqui e acaba engasgando? Eu queria que a Naira, ela explicasse como evitar esse tipo de intercorrência. O bebê, quando ele vai mamar, olha, ele suga, engole e respira. Então, suga, engole e respira. Então, é uma sincronia. E, às vezes, como eu falei anteriormente, a gente ensina o bebê a mamar. Lembra? Ele só sabe sugar. Pode ser que, nesse processo, tenha um desajuste e ele se engasgue, né? Ele não conseguiu executar como deveria e ele se engasgue. E aí, uma coisa que a gente, na consultoria também a gente fala isso, a gente tem até cursos voltados para gestantes falando sobre isso. O bebê está ali mamando, você percebeu que ele engasgou. Então, primeiro o que você ouve é uma tosse. Viu que ele engasgou? Só pelo fato de você elevar o bebê, não deixar mais ele deitado, elevar o bebê, isso já minimiza a chance dele continuar engasgado.
E aí tem uma técnica também que a gente inverte o bebê, eu vou mostrar também no próximo bloco, e espalma o bebê com 5 tapas nas costas. Às vezes a mãe fala, nossa, mas eu não vou machucar o bebê? Não, a gente ensina até a intensidade dessa espalmada para o bebê... Murro, né? Não é murro para o bebê desengasgar. Então, por exemplo, quando o bebê se engasga, 80% quando você levanta o bebê, já se desengasga normal. Porque quando você levanta, tende o leite a descer. Então, o que estava engasgando o bebê sai e ele consegue respirar e voltar ao normal. Olha aí, que bacana. Então, olha, são técnicas. O que eu estou vendo é que a gente tem muito a aprender. Quando a mulher ou o homem, o casal, definem eu quero ter filhos, eu acho que tinha que ter algum curso que passasse antes por essas informações. Porque você ter essa informação lá, no olho do furacão, como dizem por aí, é o olho do furacão, muitas pessoas podem sofrer ao passo de desistir. Agora, se tem essas informações antes, fica melhor. Porque teve muito caso já de bebê engasgado que gerou 190, polícia militar. Já ouviu falar de alguma coisa assim? Já, a gente teve até um caso recente de um bebê de 1 ano e pouco que se engasgou comendo alguma coisa, né? Ele já se alimentava e comendo alguma coisa, se desgasgou. E aí, no contato com 190, a polícia ajudou a mãe a fazer a manobra de Heilig, que é a manobra que a gente usa para desengasgar. Como é que é o nome? Manobra de Heilig, ou Heinrich, né? Dependendo da pronúncia. É essa manobra que eu falei que vira o bebê, eu vou mostrar no próximo bloco, e espalma 5 vezes nas costas para o bebê desengasgar e sair o que está obstruindo. Porque o engasgo nada mais é do que uma obstrução da respiração. O bebê não consegue respirar. E aí, se ele não consegue respirar, ele simplesmente pode evoluir para uma coisa parada mais respiratória e séria. parada cardíaca. Pois é, a gente Deus já pegou bebês engasgados no hospital, como eu trabalhei muitos anos em pediatria, com uva, por exemplo. Obstruiu todo o trajeto e o bebê chegou muito engasgado no hospital. Graças a Deus sobreviveu. Mas a gente às vezes vê muito na mídia falando sobre engasgos, principalmente de crianças, né? Quando começa a andar sozinho, pega às vezes algum objeto, coloca na boca. E aí, como a gente está falando de aleitamento materno, pode acontecer de engasgar também no peito. Muito bem. Me ocorreu perguntar uma coisa que é comum da gente ver nos hospitais. Banco de leite, muito se fala disso, banco de leite. E muitas mães, elas são convidadas a doar o leite, e uma justificativa para o banco de leite, fazer campanhas até a respeito disso, é que quanto mais a mulher doava, mais ela produzia. É isso mesmo? É isso mesmo. O peito é uma fábrica. Então, quanto mais o bebê suga, ou quanto mais a mãe extrai, mais ela vai produzir. Então, por exemplo, se tem uma mãe que não traz o bebê ao seio, que ele não suga, o que vai acontecer com o decorrer do tempo? Ela vai parar de produzir leite. É o tal do empedrar, eu já ouvi muito isso. Isso. Olha, o meu leite deu pedra. Mas leite dá pedra? O peito fica tão cheio de leite parado que a região fica tão endurecida, os ductos tão endurecidos, os alvéolos, que é como se fosse uma pedra, fica muito endurecido mesmo. E aí, a massagem mamária, né, que é a mãe massagear essa mama, a ordenha de leite, que é retirar esse leite, e o bebê sugar, acaba facilitando também no processo de amamentação. Então, a mãe que produz uma quantidade de leite acima do que o bebê precisa, acima do que o bebê mama, ela é orientada a ordenhar e retirar mesmo esse leite para um banco de leite. Infelizmente, aqui em Linhares não tem banco de leite, né? Nosso próximo é só em Colatina. Existiam algumas médicas que estavam encabeçando até Você está falando do Hospital São José? São José, em Foi Colatina. exatamente lá que eu ouvi isso, falar a respeito do banco de leite, que era muito importante que as mulheres doassem o leite, e muitas doavam. A minha filha, por exemplo, a minha filha que faleceu, ela foi uma das que consumiu o leite do banco de leite. Exatamente. O leite do banco de leite, ele é testado, né, para não passar nenhuma doença para os bebês, e é principalmente ofertado em bebês que estão na UTIM. Ou seja, um leite seguro. Leite seguro. A ideia é mais ou menos como a doação de sangue. Mas aí é um leite que vai nutrir esse bebê. E aí essa mãe que produz uma quantidade maior, que consegue retirar para doação, é muito legal.
a gente precisa, na verdade, de um banco de leite em Linhares. Já passou da hora da gente encabeçar isso de um banco de leite aqui em Linhares. E o que precisa, hein, para encabeçar isso? É o interesse do próprio hospital? O que está precisando, assim? Tem que ter projeto para isso, para fazer o banco de leite? O que é? Então, o banco de leite, eles estão tentando trazer pelo menos um posto de coleta. Como que funcionaria? A mulher entregaria esse leite ao posto de coleta, que seria na maternidade, né? A única maternidade que a gente tem aqui em Linhares. E aí, esse leite depois seria levado para um banco de leite. Então, a ideia do posto de coleta é essa. Eu ouço algumas pessoas já falarem de retomada do Banco de Leite Linhares, porque, assim, não é um projeto novo, o Banco de Leite já existiu aqui, seria só retomar esse projeto de trazer novamente e ter um Banco de Leite aqui em Linhares. Muito bem, que seja bem-vindo, tá? O Banco de Leite para ajudar as mães que precisam amamentar com toda tranquilidade. O bate-papo aqui é muito bacana, nós, os homens, estamos aprendendo muito, e as mulheres estão aprendendo, as famílias, as futuras famílias com filhos, né, aquelas que estão só no projeto. Bom, daqui a pouco a coisa vai ficar mais... Vamos saber um pouco mais da prática, né? Vamos. Um pouquinho de prática nessa história sobre amamentação. Fique aí, o papo é descontraído, é solto, é bacana, é muito legal. Sim Podcast, eu volto já. Sim Podcast, de volta. Vou até tomar uma água, que agora a amamentação é o assunto e a coisa vai ficar mais na prática. A gente não trocou de enfermeira, não. Continua sendo a Naira Cardoso, que ela se especializou nessa história de ensinar as mães a amamentar. E essa é uma arte da vida, viu, gente? Então vamos lá. O que tu trouxe aí, Naira? Eu trouxe material didático que a gente usa nas orientações para as mães, né? O bebê, o avental que a gente coloca para a mãe aprender sobre pega e posicionamento, e algumas mamas com os tipos de mamilos. Tá vendo? Mamilo plano. Eu já ia perguntar. Então vamos lá, vamos começar explicando os tipos de mamilos. A gente aqui tem dois mamilos que a gente chama de desfavorável para amamentação, que é o mamilo plano e invertido. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E aqui os dois mamilos que são favoráveis para a amamentação são mais fáceis, né? Digamos assim, que é o semiprotruso e o protruso, tá? Basicamente são esses 4 mamilos que a gente... Protruso. Protruso é o que o bico menor. Isso, e o protruso é o que o mamilo fica para fora. E aí, nesse caso, a gente, pelo menos imagina, né? Olhando assim, olha, vai ser melhor o bico maior, mas não é? A gente chama de mamilos favoráveis para a amamentação e mamilos desfavoráveis, que assim, as mulheres podem ter um pouco mais de dificuldade. Eu até estava comentando com você, a gente tem visto aí no Instagram 2 pessoas que são muito conhecidas, né? Uma delas é a Vitube, que está passando muita dificuldade. É uma youtuber. Isso, uma youtuber. Ela está passando muita dificuldade na amamentação porque ela tem um mamilo plano. Então, além dela ter um mamilo plano, ela tem um bebê que tem a língua presa. O bebê precisa muito da língua para mamar. O que a gente acreditava até uns anos atrás, que somente a bochecha, né, era necessário para o bebê sugar esse leite. E não é. E hoje a gente sabe que a língua tem papel fundamental. Ela forma um vácuo com esse mamilo dentro da boca, que faz com que favoreça esse leite a vir até o bebê. E aí ela tem um mamilo plano, né? Então ela tem rede de apoio, ela tem uma profissional que está junto com ela para orientar com relação a esse tipo de mamilo. A gente orienta a mãe fazer um sanduíche, assim, né? Para facilitar, porque o bebê tem que pegar o mamilo e prender no céu da boca com a língua. Mamar dá trabalho. Hein? É por isso que esse bebê aqui, gente, chegou com a língua para fora, então. O bebezinho chegou com a língua para fora, eu logo já perguntei, mas vem cá, por que o bebê chegou aqui com a língua para fora? Então, a língua é fator determinante nisso, então. A gente hoje sabe-se, né, que o bebê com a língua presa, ele tem mais dificuldade de extrair leite do mamilo. E aí, quando ele tem dificuldade,
ele ao invés de manter o mamilo dentro do céu da boca, com o vácuo, como eu falei, ele pega e solta, pega e solta, pega e solta. Essas diversas, né, tentativas de pega faz com que o bebê fira o mamilo da mãe. Então, hoje é feito na maternidade, né? Já é uma lei que existe há muitos anos, mas é obrigatória a maternidade ter um teste chamado teste da linguinha. Teste da linguinha. Teste da linguinha. O que esse teste vai olhar? É um teste feito em maternidade, e aí o profissional que faz esse teste é fonoaudiólogo, né? O único profissional habilitado para isso. E aí ele vai olhar embaixo da língua do bebê. Se é o freio lingual, que é essa linhazinha, todo mundo possui. Mas o freio curto, que dificulta esse bebê a elevar a língua, atrapalha na amamentação. Então, na maternidade, é feita essa avaliação dessa língua presa. Hoje, a gente tem mais ou menos uma proporção de 70% dos bebês, 60% a 70%, tem uma alteração da língua. E é isso que atrapalhava a amamentação há muito tempo. E a gente não sabia que estava relacionado à língua. Pois é, só um adendo, eu tive isso em casa. O meu filho teve um probleminha, ele teve que fazer uma cirurgia bem pequenininha, né? Isso. É bem rápida, inclusive. É um procedimento recuperação muito rápida. Chamado frenectomia, que é a retirada, né? É como se fosse um corte aqui embaixo para liberar essa língua e ela conseguir elevar. Mas quando é que a mãe detecta esse tipo de problema na língua? Quando é que ela detecta? Quando o bebê nasce, na maternidade é feito o teste da linguinha. Lá já é feito. Já dão alguns sinais de que o bebê possa ter uma alteração de freio. Em casa, então, por exemplo, às vezes pode acontecer de passar no teste da maternidade, então tá ok no teste lá, porque o teste vê muita anatomia. Quando chega em casa, a mãe tem o quê? Um peito muito ferido, um bebê que não suga bem, muito estalo na mamada, então... não pode, é? Não, esse estalo na mamada é sinal de que está entrando ar. Então, se está entrando ar, o bebê não está fazendo aquele vácuo que eu falei, que é como se prende o mamilo dentro do céu da boca para conseguir extrair esse leite. Então, alguns sinais em casa, a mãe também consegue observar. Na consultoria, a gente também avalia a língua do bebê. Porque como a língua faz parte de todo o processo da sucção, do engolir o leite, a gente precisa que essa língua esteja funcionando bem para o bebê conseguir mamar, né, e conseguir ganhar peso. Então, a amamentação é um processo que vai desde a mãe, passa pelo bebê. A gente também, não adianta ter uma mãe que produz muito leite, por exemplo, e um bebê com a língua presa. Ele não vai conseguir extrair o volume de leite que ele precisa para ganhar peso, se desenvolver. Muito bem. Mas eu queria que você trabalhasse agora um pouco de posições da mamada do bebê. A posição que nós começamos a explicar, eu acho que foi no segundo bloco mesmo, a gente falou a respeito disso, da melhor posição, tem uma posição que prejudica mais a mamada. Eu queria que a gente entrasse nisso agora. Primeiro, então, assim, se você que está nos assistindo é gestante, você invista na almofada de amamentar. Almofada de amamentar. Isso, primeiro ponto. Primeiro ponto. Por quê? Porque assim, o bebê é muito molinho. E, por exemplo, a gente já tem uma destreza de lidar com o bebê, porque a gente pega vários bebês durante o dia. Mas a mãe de primeira viagem nunca pegou um recém-nascido. Ele é muito molinho. E aí, a almofada de amamentar já vai te dar um apoio para você conseguir segurar esse bebê de uma forma melhor. Segunda coisa é sempre, antes de amamentar, massagear a mama com movimentos circulares, igual eu estou fazendo aqui, ó, em torno de todo o mamilo, para você liberar esse leite ordenhado. Então, você vai ordenhar e retirar esse leite. Por quê? Quanto mais flexível essa parte aqui tiver, melhor é para o bebê mamar. Então, pensem numa bola de soprar cheia. Quando ela está muito cheia, a gente não consegue prender. É a mesma coisa o peito e o bebê. Ela tem que estar mais flexível. Então, que forma eu deixo a mama mais flexível? Massageando e ordenhando o leite, que é retirando o leite do peito. Então, antes de amamentar, sempre massagear e ordenhar. Nunca colocar o bebê direto no peito. Outra coisa foi o que eu falei no bloco anterior. Se você coloca o bebê no cotovelo, olha aqui, até na câmera dá para ver, o mamilo aponta para um lado e a boca do bebê está
totalmente diferente da Não vai da dar liga, posição, né? não dá. Tem que ficar retinho, então. Tem que ficar. O bebê tem que ficar de frente para o mamilo da mãe. Então, como a gente utiliza? O nome da técnica é técnica da mão contrária. Então, se eu for oferecer o peito esquerdo, eu seguro com a mão direita no bebê. Estão vendo? Ó, ele está ao contrário. E aí eu seguro o meu mamilo e faço uma preguinha como se fosse um sanduíche. Então, quando eu trago o bebê para o seio, eu vou estimular o bebê primeiro a abrir a boca. Quando ele abre a boca, eu trago esse bebê para o peito. Então, o bebê pode ficar com as duas mãozinhas para frente ou uma mão abaixo da mama da mãe também. E aí, quando a gente faz essa posição, o rostinho do bebê e a boca fica na mesma direção do mamilo. Então, é a posição que o bebê consegue extrair o maior volume de leite, que é o nosso objetivo, né? A gente quer um bebê que sugue bem, mame o volume de leite adequado para ele crescer, se desenvolver, ganhar peso. Então, essa posição da técnica da mão contrária, independente de qual mama você for oferecer, então você vai oferecer a mama direita, segura com a mão esquerda, Faz o mesmo faz o procedimento. mesmo processo e traz o bebê ao seio. Bebê vem ao seio e não a mãe que se prostra em cima do bebê, que às vezes a gente até porque vê. nesse caso aí a mãe vai ter uns problemas também, né? Vai ficar Posturais, curvada, postural. coluna. Então, é coisa que não vai ficar legal. Vai ficar aquela mãe toda sem postura para dar mamar. Até para mamar tem que ter postura. Tem que ter postura. Uma almofada bem, que ela fique relaxada. A almofada de amamentação, como eu falei, ajuda muito, né? Porque a almofada fica aqui, ó. A mãe consegue apoiar o bebê. Trazendo esse bebê ao seio, é a posição onde a mãe consegue ficar mais relaxada. Então, Mas aqui, aí vem ó, uma pergunta, então. A arte de amamentar, ela tem que ser com a mulher sentada? Aquela mulher que resolve... abre a câmera aberta aqui para mim. Abre aberta aqui. A arte de amamentar. Nesse caso, então, aquela mãe que resolve deitar, colocar o bebê do lado dela e entregar o peito para ele. Isso aí é uma posição correta? Isso é prejudicial? Pode o bebê engasgar? Queria que você falasse sobre isso. a gente tem várias posições de amamentar. Essa que eu mostrei agora é a posição chamada posição tradicional, que é a mais comum. Tem a posição deitada, que a mãe consegue deitar e trazer o bebê ao seio, né? Ela fica deitada de lado e coloca o bebê ao lado dela. Mas tem que tomar aquele cuidado de ficar retinho Isso, também, essa né? posição pode ser usada. Só que a gente vê que essa posição é mais usada quando o bebê está maior. Quando o bebê é muito recém-nascido, muito molinho, a posição mais fácil para a mãe amamentar são duas que a gente gosta muito. A primeira é essa tradicional que eu mostrei, e a segunda é a posição invertida, que também é com a mãe sentada. Então, a mãe está sentada, relaxada, ela vai trazer o bebê para trás, estão vendo? Ó, segurar aqui, manter o controle da cervical do bebê, e aí sim você oferece o peito para o bebê. Então, essa posição também pode ser usada porque a mãe utiliza uma mão só e a outra fica livre. Ela quiser tomar uma água, mexer no celular, fazer o que ela tiver que fazer e a outra mão ali está livre. Ela não fica tão limitada. O cansaço é livre também, né? Exatamente. O cansaço é livre, é da mãe. Mas, então, nós falamos do principal, do básico, assim. Para a mãe, ela estabelecer uma boa amamentação para a criança. Eu pergunto se tem mais algum detalhe dentro disso para a gente colocar. O que poderia ser, além de tudo que a gente falou aqui, conselho para a mãe para ela amamentar bem? Quando a gente está grávida, a gente precisa fazer consulta todo mês de pré-natal, né? Para ver como estão os nossos taxas, como que está o crescimento do bebê. A gente faz consulta todo mês com o médico. A mulher pode inserir nesse plano que ela tem já a consultoria de amamentação na gravidez. Então, na gravidez, ela vai passar por uma consulta. A gente explica tudo que eu estou mostrando aqui, mais outros detalhes voltados para cada um, né? Uhum. Cada indivíduo é único, então a gente tem que avaliar a particularidade. E aí, nessa consultoria, a gente já programa o parto. Então, a mulher, por exemplo, tem parto programado para 10 de maio. Um exemplo, tá? O bebê pode vir antes ou depois. Quando esse bebê nasce, que ela vai para o hospital, a gente também vai no hospital para já dar mais orientações relacionadas à amamentação. Então,
Tá grávida, descobriu que está grávida, já insira no seu plano a consultoria de amamentação. Gente, não é bobeira, assim, não é porque eu trabalho com isso. Eu tive uma consultora de amamentação, sei a importância dela no decorrer do processo todo. Então, deixa eu completar. Eu não tive, eu sei como foi difícil. Eu sei como foi difícil lá em casa, porque a minha esposa, ela teve que chamar um vizinho. O vizinho não tem aquela expertise do profissional, aí chama o outro vizinho. E foi assim. Foi assim que foi tocando, foi levando. Mas se tem um profissional já trabalhado, preparado para aquilo ali, seguramente a história seria mais facilitada, seria outra. Verdade. E aí, então, tá grávida, colocou a consultoria, pense em quem vai cozinhar, quem vai lavar, passar, principalmente nos primeiros 15 dias do bebê, para você se dedicar à amamentação. Não achem que é porque você teve parto normal, que seu repouso é mais fácil, que você consegue limpar uma casa, lavar o banheiro, fazer comida. O bebê demanda muito da mãe. Para você ter ideia, o bebê em 24 horas pode vir ao seio 20 vezes. 20 vezes dando mamar. Então, a mulher fica disponível o tempo todo para o bebê. Desde manhã até a noite, às vezes você está só com coque, quem é mãe sabe o que eu estou falando, um coque no cabelo, pijama, e chega no final do dia você não escovou nem os dentes. Só comeu porque alguém te auxiliou e trouxe. Então, assim, pensem na rede de apoio. Ah, é sua mãe que vai cozinhar, vai todo dia mandar comida? Excelente. Não ache que rede de apoio é algo supérfluo. É uma coisa que você precisa. Ah, nem que seja uma rede de apoio paga, né, Oséias? Porque às vezes a pessoa não tem nenhum familiar próximo. Pense em alguém que vai te auxiliar nesse processo. Não no cuidado com o bebê, mas principalmente nos afazeres da casa, porque a mulher fica muito disponível para o bebê. Muito bem. Gente, olha, que pena que esse papo tá acabando. Tem muito mais coisas aí nessa história, né, Naira? Agora deixa eu falar um pouco da empresa de vocês. Além de tudo que a gente colocou aqui, a empresa de vocês dá outras informações nessa consultoria, né? Ela até se sobrepõe um pouco à amamentação do bebê, cuidados gerais, essa coisa toda. Eu vejo que a ideia da empresa é ter um carinho primeiro com a mãe, não é? Explicar o universo ali todo para ela, para depois prepará-la para amamentar. Isso mesmo. A gente tem vários serviços além da consultoria que são agregados, né? Por exemplo, o Home Baby, que é um serviço oferecido quando o bebê chega em casa. Então, você chegou com aquele bebê em casa, o que a gente faz com essa criança? Como que a gente dá o banho? Como que a gente limpa o coto, né? Porque o coto, às vezes, é o mito, né? Uma coisa difícil para os pais limparem. A gente dá banho de sol, não dá banho de sol? Então, são alguns detalhes, algumas coisas que a gente também orienta para essa mãe. Tem até um curso aberto lá na clínica, um curso voltado para gestante e cuidador. Também a gente acabou estendendo para algumas pessoas que vão cuidar do bebê com a mulher. A gente também oferece esse curso. Que vai orientar o beabá mesmo, gente, o passo a passo do cuidado com o bebê. O que a gente faz com essa criança? Quais são os cuidados? A gente usa shampoo, não usa shampoo, usa pente, não usa pente? Quais são os detalhes mínimos no cuidado com o bebê? Além disso, a amamentação, que foi o que eu mostrei aqui, e as urgências e emergências, às vezes os engasgos, né? Como é que a gente tira um bebê do peito que está engasgado? O que a gente faz, né? O bebê está ali engasgado, como que a gente atua enquanto pai e mãe? Porque o primeiro cuidado, no caso de urgência pediátrica, vai delimitar se o bebê vai sobreviver ou não, se o bebê vai ter sequelas ou não. Então, e que pode ter sequelas, né? Pode ter muitas sequelas. Essa mãe entender o que faz com esse bebê na hora do engasgo, né? Pode ser o diferencial dela salvar a vida do seu filho. Então, assim, a gente prepara os pais para tudo que possa acontecer na maternidade. Foi o que eu falei. Os primeiros 30 dias são cruciais, que a mulher está ainda no puerpério, que é aquele pós-parto, as alterações hormonais, as alterações de humor. Um dia a gente chora, no outro dia a gente ri.
esses primeiros 30 dias são fundamentais ela ter um apoio de alguém para orientar. Para falar, é assim que você vai se sentir, é isso que você precisa fazer, os cuidados com os bebês, né? É dessa forma. A gente estuda muito, Oséias, muito mesmo. A clínica tem vários pilares, né? E um deles, o acolhimento é o principal. E um deles é a ciência. A gente, por exemplo, hora ou outra, a gente sempre está inserido em algum curso voltado para o público materno-infantil. Muito bem. E eu vou sugerir a vocês, para a gente fechar esse bate-papo, para vocês colocarem nesse cardápio de vocês de curso os pais. Porque a gente está falando de um universo feminino que os homens estão se envolvendo mais. Eu tentei até onde eu pude, viu, gente? Até onde eu pude, eu me envolvi. Mas é bom que a gente se envolva mais. É muito bacana, é mágico saber de tudo isso. Essa dádiva de Deus que é ter filho, e a amamentação é parte disso. Que pena que o nosso papo acabou. Obrigado por ter vindo, tá? Dá um abraço lá no pessoal da sua empresa e o próximo café é comigo lá na sua empresa. Eu quero conhecer um pouco mais. É muito bem-vindo. Eu até convido todos que quiserem ir na clínica conhecer o nosso trabalho. É uma clínica que recebe a família, pais, bebês, até a primeira infância, até os 5 anos de idade. Então, eu já estendo aí o convite, quem quiser conhecer a clínica, saber os serviços oferecidos. A gente usa muito Instagram, tá, Oséias, para alguns Qual vídeos. É o endereço lá do Instagram, para a gente fechar? O da clínica é CMA Clínica Linhares. Olha aí, e bacana. o meu é Naira Dantas, enfermeira. Muito bem. Gente, olha, acompanhe esse projeto que já nasceu grande aqui na TV Sim. Comigo aqui toda segunda-feira, às 10h30, tem bate-papo bacana sobre assuntos importantes. Sim, podcast, nas suas noites de segunda-feira comigo, Oséias Farias. Grande abraço, a gente se vê.